Então, meus queridos, hoje nós teremos a alegria de ouvir a nossa querida Jaqueline, trabalhadora da nossa casa, né? Conhecida de todos nós. Então, Jaqueline vai trazer a mensagem de hoje para os nossos corações. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e nos acompanhe durante esse nosso trocar de experiências, né? Eu gosto sempre de falar qual é o tema do estudo, porque as pessoas, eu sei, mas quem está aí, começo eu a falar aqui um monte de coisas e histórias e as pessoas ficam sentadas aí pensando, o que ela está querendo dizer com isso tudo, né? Então eu vou dizer logo. A gente estudou o capítulo, para mim, o capítulo mais objetivamente falando de doutrina espírita, é o capítulo mais completo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, porque esse capítulo, ele faz um resumão do que é a doutrina espírita. Ele fala das causas atuais das aflições, ele fala das causas anteriores das aflições, ele explica o que a gente está fazendo aqui, por que a gente sofre, por que a gente sofreu, por que a gente ainda vai sofrer. Ele explica tudo. Então, quer entender de doutrina espírita, eu sempre recomendo, leia o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai falar de um itemzinho que também eu gosto muito dele, é o item 11, que chama Esquecimento do Passado. E que é um item muito... muita gente questiona esse item, né? Por que a gente esquece o passado? Por que a gente não lembra? Afinal de contas, para que Deus faz a gente esquecer? Não era melhor a gente reencarnar sabendo o que a gente fez lá atrás? Enfim, a gente vai conversar durante a tarde, esse tempinho aí que a gente tem, para explicar isso, tá? As pessoas que me conhecem melhor sabem que eu sou apaixonada por filmes. Adoro assistir filmes. Minhas alunas sabem. Adoro filmes. E, recentemente, eu tive a oportunidade de assistir um filme que já foi lançado em 2015 e eu estava resistindo a assisti-lo. Não é uma ficção, é uma história real. Até que um dia começou, estava mudando de canal, aquela coisa que a gente faz, né? E estava começando e eu resolvi assistir. O nome do filme é As Sufragistas e conta a história da luta das mulheres na Inglaterra no início do século XX para terem direito ao voto. As mulheres não tinham direito a voto, né? E a luta delas, na época logo após a Revolução Industrial, e elas lutando, no começo era uma luta pacífica, né? E ao longo do filme vai mostrando que não está funcionando, né? Porque elas não têm poder, né, nenhum, porque elas vão demonstrando, mas não está adiantando nada. Então, elas partem para uma luta mais incisiva. Começam a quebrar vitrines de lojas e tal. Mas aonde eu quero chegar é num grupinho específico, lógico, que são as atrizes principais do filme. É um grupinho específico que a história foca, que são as mulheres que vão tomando a frente desse movimento.
Uma delas, a que parecia assim mais tranquila, quando é a ocasião de um evento importante, que é o derby. Derby é uma corrida de cavalos que acontece na Inglaterra. Na época, um dos cavalos do rei, que na época era o rei Jorge V, ia correr nesse derby. Então, toda a imprensa estava ali para registrar, né, a presença do rei, a presença do cavalo. Uma delas, a mais humilde, a que sempre estava boazinha, tranquilinha, de nome Emily, conversando com a outra, diz para ela assim: jamais desista, jamais abandone o movimento. Fala só isso. Passa por baixo, elas estavam bem juntas assim, daquela proteção, né, de madeira para o público não avançar para a pista. Passa por baixo da pista, da proteção, e vai no sentido da pista. E é atropelada justamente pelo cavalo do rei. Ela espera o momento. Os cavalos correndo, né, aquela corrida de cavalos, e ela é atropelada e, obviamente, morre. Né? Porque você ser atropelada naquela corrida por um cavalo, ela morre, infelizmente. O que acontece? Toda a imprensa registra e se volta. Por que ela fez isso? Quem é essa mulher? Com isso, o movimento delas ganha destaque. O que Emily fez naquele momento? Ela usou o livre-arbítrio dela, de forma muito errada, minha gente, muito errada, mas ela usou o livre-arbítrio dela. Dali de o movimento ganhou força. Isso era passado no ano de 1913, aliás, desculpa. O voto para as mulheres na Inglaterra ainda levou 5 anos para acontecer. E no resto do mundo houve datas diferentes e tal. No Brasil, se não me engano, foi só em 1932. Se eu tô, é isso, Fernando? Enfim, naquele momento, Emily usou seu livre-arbítrio. Para ela, ali houve um novo ponto de partida. Por que eu estou prestando atenção em livre-arbítrio e novo ponto de partida? Porque quando eu fui ler, reler e reler, que a gente tem que ir relendo. Por mais que a gente leia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, enfim, a gente nunca lê o suficiente. E quando a gente já tiver achado que leu o suficiente, a gente tem que estudar. Porque estudar é diferente de ler. Tá? Quando a gente está num grupo, alguém surge com uma questão e você pode até estar como orientadora daquele grupo, mas de repente você diz assim, nunca tinha prestado atenção nisso. É muito rica a troca num grupo. É muito legal. Enfim, quando eu fui reler ou ler, enfim, não importa a expressão, esse item 11, 2 expressões me chamaram a atenção. Exatamente essas. O uso do seu livre-arbítrio e um novo ponto de partida. Da seguinte forma, me chamaram a atenção. A lembrança de vidas passadas poderia entravar o livre-arbítrio. Se a gente
foca o aspecto de esquecimento do passado. E o segundo, em cada existência tem o homem um novo ponto de partida. Ok? Bezerra de Menezes, no livro Estudos Filosóficos, ele diz assim: o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação de seu espírito. Então, para a gente nascer com o esquecimento do passado, muita gente pode dizer: ah, mas eu queria lembrar. Você lembra. Você lembra. Não está esquecido definitivamente. Isso está guardado no seu inconsciente. Não está apagado. Tudo que você fez, sentiu, cheirou, comeu, viveu, amou, odiou, está tudo registrado no seu inconsciente. Tá? E durante o seu desdobramento, mesmo que você esteja na matéria, durante o seu desdobramento do sono, quando você está livre, o corpo está descansando e o seu espírito está parcialmente liberto, lógico, ligado pelo cordão de prata, né? Você tem acesso a informações, você tem acesso a encontros que muitas vezes são ligações do seu passado. Só que o que é que acontece? Quando você volta, retorna para o corpo, você, espírito, você não tem um espírito, você é um espírito, tá? Só para a gente ajustar aí as nossas crenças, nosso falar também. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Então, quando você volta para o seu corpo, o que acontece? O corpo bloqueia. O cérebro físico é feito para bloquear. É uma das funções dele. É para você não lembrar mesmo. E quando lembra embaralhado. Porque o cérebro físico é matéria densa. E você é mais quintessenciado, é mais leve. Então vai passar pelo filtro da matéria, da carne, e não vai lembrar mesmo. Tá? Mas voltando ao nosso estudo, eu só fiz uma parte. Você já tomou... Eu vou pedir agora para todo mundo assim, dar uma limpada na mente, tá? Fechar o olhinho. Não é para dormir, hein, gente? Atenção. Não é para dormir. Alô? Vamos fechar o olhinho. Eu sei que a palestra pode estar horrível. Não aproveitem para dormir. Obrigada. Isso incentiva, né, o palestrante, a gente já fica mais animado. Então, vamos lá dentro com a gente. A gente está encarnado, gente, olha que boa notícia. Quando a gente está encarnado, o que tiver na nossa tela mental não aparece para ninguém. Olha o alívio. Quando a gente está desencarnado, pensou, projetou. Sabe, manja uma televisão de 55 polegadas 3D, desencarnado, no que você pensar, pum, lindo, todo mundo vê. Agora não. Então pensa consigo, não vai precisar falar. Se você já se arrependeu ou já tomou alguma atitude na vida da qual você não gosta de lembrar.
Fecha o olhinho e pensa. Está lá dentro, lá nos recessos. Lá nos recessos. Pronto, pode abrir o olho. Não se martirize por isso. Está lá dentro, mas não precisa se martirizar. Pois é, se assim, aqui e agora, você já se incomoda de lembrar disso, imagine se a gente viesse para essa vida com a lembrança. Espera aí que eu vou beber uma aguinha. Se a gente viesse para essa vida com a lembrança de bobagens que a gente fez, de milhares de vidas passadas, olha o rolo que isso ia dar. A gente olha para a carinha, a gente vem todo bonitinho, né? Todo fofinho. Eu estou com um neto agora, de 3 meses e meio. Coisa linda. Todo fofo. Aí ele olha para mim, babando, toda hora. Aí ele olha para mim e lembra que eu fui a maior inimiga dele. A criancinha vai querer voar no meu pescoço. Ou se eu olho para ele e vejo naquela figura, de alguma forma, como eu sou médium, né, sei lá, um inimigo. Ou quando ele ficar maiorzinho, ele lembra. Já pensaram a confusão que a gente ia viver? Tá ali a Jô e o Sérgio, um casal nota 1000, sempre apaixonados, sempre lindos. Já pensou se eles se reconhecessem como inimigos, como foram na vida passada Bonnie and Clyde? Já pensou como é que eles iam viver com isso na consciência? São pessoas boníssimas, trabalhadores da casa, trabalhadores caridosos. Já pensou como é que eles iam viver com isso na consciência? Gente, Deus deu a gente 2 coisas maravilhosas a respeito do esquecimento do passado. Ele deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que nos poderia prejudicar. Então, o que é a voz da consciência? É o nosso eu verdadeiro. Aqui, ó. Cadê que eu esqueci onde eu botei? Importantíssimo. Aqui. Os 2 fatores que constituem a permanência e mantêm a identidade, a personalidade do eu: memória e consciência. Está lá guardado. Ele não tira, mas ele deixa na gente a voz da consciência. O que é isso? Centelha divina, gente. Está tudo lá gravado. A lei de Deus está gravada na gente. Está gravado, ele não tira. E nossas tendências instintivas, para nos ajudar. As tendências instintivas são aquelas coisas que a gente já melhorou, que a gente já aprendeu. A gente tem também aquelas coisas que a gente ainda não melhorou. Então, a gente sabe que algumas coisas a gente vem, é só a gente se analisar, e a gente sabe, isso ainda não estou bem. Então, eu vim para melhorar isso. Eu sou mal-humorada. Eu, Jaqueline, de manhã, eu sou horrível.
Não fala comigo de manhã. Sou mesmo. Estou brincando, não. Estou falando de ilustração, não. Sou mesmo. Horrível. Sei como é que meu marido me atura. Enquanto eu não tomar uma xícara de café, eu mordo, gente. Aí, todo dia, eu tomo meu remédio para o estômago, eu tenho probleminha de estômago, faço a minha prece. Senhor, obrigada por eu ter nascido, obrigada por mais um dia encarnada. Eu vou agradecendo, e nessa gratidão eu vou pedindo também. Melhora meu humor de manhã, todo dia, de coração, eu faço mesmo. E aí, quando a santa criatura sobe, gente, com uma xicrinha de café para mim todo dia, antes de trabalhar, aí eu já dou um sorriso. Antes eu grunhia, agora eu dou um sorriso. Oh, amor, bom dia. Ainda é forçado, mas já sai assim. Eu só começo a funcionar, gente, 11 horas da manhã. O cérebro, juro por Deus, não funciona. Eu fico me arrastando pela casa, assim. E olha que eu tomo remédio. Oi. Horrível, horrível, nem me fala. Horário de verão é castigo. Sabe? Mas é assim, Deus nos ajuda o tempo todo, dando essa tendência instintiva para a gente trabalhar. O que a gente já tem de bom, a gente usa a nosso favor. O que a gente ainda tem que trabalhar, está ali. E a gente sabe, olhando para a gente, conhece-te a ti mesmo. A gente sabe que aquilo ainda é defeito. A gente tem que trabalhar, para isso que a gente reencarna, gente. Agora, imagina se ele deixasse a gente lembrar do passado. Você nunca ia melhorar, nunca. Se não tivesse café. Se não existisse café no mundo, aí ninguém progredia, né? Mas vamos lá. Leon Denis, nas suas duas obras fascinantes... Cadê? Eu perdi um papel. Não, pulei. Quais as causas que provocam o esquecimento do passado? Leon Denis em Depois da Morte e o problema do ser, do destino. É isso o nome? Minha memória está horrível. Tiraram da dor? É? Então ainda estou no passado. Agora é só o problema do ser e do destino. Ah, é? Então tá. Ele pergunta de uma forma muito clara, muito sábia, quais são as causas que provocam o esquecimento do passado. Ele está fuçando, ele é preciso, ele vai lá no fundo, ele não deixa nada sem uma explicação lógica. E daí surgem duas causas: as causas fisiológicas e as causas morais. Gente, as causas fisiológicas são encantadoras. Se vocês tiverem paciência e eu tiver tempo, dá para explicar. As causas fisiológicas, gente, têm a ver com todo o processo do renascimento. Começa no plano espiritual, quando a gente é preparado para reencarnar. E continua quando o perispírito do ser que vai reencarnar é submetido à ligação com os pais. Tem que ter, se eu usei. Tá aqui. É lindo. Eu vou falar, gente, a grossíssimo modo, tá?
Não estou aqui para dar aula de ciência, eu só vou falar a grossíssimo modo. É mais ou menos assim. Quando o espírito vai reencarnar, o perispírito da gente, normalmente, as moléculas do perispírito, isso aqui são moléculas, tá? Elas são assim, ó. Tá? Separadas. Isso é que dá ao perispírito as propriedades que ele tem. Aqui no meio, gente, não é vácuo não, tá? Nada na criação é vácuo. Desculpa, eu tenho um probleminha, que eu tenho ressecamento dos fluidos meus, e aí a voz começa a secar. Nada é vácuo, nada, não existe vácuo, tá? Tudo é preenchido. Então, o perispírito, normalmente, as moléculas são assim. Isso é que dá as propriedades dele, de conseguir passar pela parede, de conseguir expandir, o perispírito se expande, de conseguir se comprimir. É isso, porque as moléculas são separadas. Por que a gente não faz isso? Porque o corpo, as moléculas são grudadinhas assim, ó. Mais ou menos, tá? Mas a grosso modo é assim, tá? A gente não consegue passar pela parede. Se tentar, vai machucar um bocado. Tá dando para todo mundo ver? Tá? O corpo é juntinho assim, tá? Estou falando de modo geral. Lógico que existem definições, estudo, aí a gente se aprofunda, mas de modo geral é assim. O perispírito é mais separado. Quando o espírito vai reencarnar, o que acontece? Vou fazer o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, vocês já sabem que, seja qual for o desenho, é o aparelho reprodutor feminino. É uma coisa mais ou menos assim. Dias femininos. Então, quando o espírito vai reencarnar, o que acontece? Todo um trabalho da espiritualidade para que ele saia desse estado aqui e fique nesse estado aqui, ó, parecido, mas não é igual ao corpo físico. Ele vai ser reduzido. Reduzido. Ah, para que reduzido? Para caber no perispírito materno, tá? Porque ele vai se submeter não só ao perispírito materno, mas também, e mais importante, que é quem vai realmente dar o comando nisso, ao fluido vital. Quem tiver dúvidas, leia Missionários da Luz, leia Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tá? Esclarece bastante isso aqui. Então, essas são as causas fisiológicas que provocam o esquecimento do passado. Por quê? Isso tudo aqui vai fazer, eu até vou ler aqui o pedaço para vocês. O retorno do espírito ao corpo vai fazer com que nesse processo aqui ele vai ser reduzido e ele vai formar um novo corpo. Nesse novo corpo, ele vai ter
toda uma fragilidade, é o ser do reino animal mais frágil. Para vocês terem uma ideia, nós, quando renascemos, nós somos os seres mais frágeis da criação. Nós somos os mais dependentes. E aí a gente nasce num corpo novo. Deixa eu ler aqui se eu pulei um pedaço. Pulei. Esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia no plano espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases: o preparo espiritual, eu falei, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo, que acaba de formar-se, a junção molécula por molécula do perispírito com o corpo novo, o corpo do bebezinho, tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência. Até que, pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital, resulta o esquecimento do passado. Ou seja, quando ele desperta no mundo material, depois desse processo todo, ele não lembra mais nada, porque ele foi reduzido, ele foi religado a um corpo novo. Esse corpo novo é realmente novo, o cérebro é novo. Então, como é que vai conter, num cérebro novo, informação antiga? É complicado. E as causas morais? Vamos lá. As causas morais têm a ver com os preconceitos. Como é, eu já dei uma pincelada nisso, como é que você renasceria com ideias antigas? Como você lidaria como cidadão novo, olhando para uma situação nova? Ou seja, você como cidadão antigo, lembranças antigas, lidando com uma situação nova. Por exemplo, você foi um rei poderoso. Aí você nasce numa comunidade com pais humildes, irmãos, parentes. Como é que você ia lidar com isso? Você ia se revoltar. Ou então você foi uma pessoa com muito preconceito de raça e você nasce numa nova raça, a qual você despreza. Como você ia se comportar? Se você lembrasse. Essas são as causas morais, algumas, delas, para o esquecimento do passado. É a bondade divina nos mostrando que a melhor coisa para que a gente evolua e caminhe é o esquecimento do passado. A gente não precisa lembrar. Deus é magnânimo com a gente nesse esquecimento.
certeza. Sim, sim. O suicídio é complicadíssimo, mas até o suicida vai ser preparado para reencarnar. E ele não pode lembrar. Já pensou? O suicida chega aqui e lembra que se suicidou? Olha a complicação da vida dele. A gente tem que agradecer a Deus por esse esquecimento do passado. Para a gente caminhar agora já para o finalzinho, que eu acho que vocês já me ouviram o suficiente, Kardec foi perguntar aos espíritos, isso na Revista Espírita, foi perguntar aos espíritos se a lembrança das vidas passadas não tornaria mais fácil o progresso do homem, na medida que o ajudaria a não repetir os erros cometidos. Eu não sei se vocês já repararam, na leitura de O Livro dos Espíritos, na leitura, quem já teve a oportunidade da Revista Espírita, toda vez que Kardec pergunta alguma coisa assim, mais repetitiva, mais incisiva, ele chega para lá dos espíritos, né? Mas mesmo assim ele pergunta, e faz muito bem de perguntar, que é para esclarecer, né? Mas aí eles dizem assim: dai-vos ao trabalho de estudar o Espiritismo e o saberei. Aí ele enfia a carapuça, né? Porque, na verdade, ele continuou. A resposta continua: não repetiremos, pois o que 100 vezes foi demonstrado relativamente à inutilidade da lembrança para aproveitar a experiência adquirida em vidas precedentes e o perigo dessa lembrança para as relações sociais. Porque o perigo não é só para a gente só, não. O perigo é para as relações sociais. As pessoas iam ficar se matando pelas ruas. Você, reconheço você, Fernando. Vem cá, vou te dar uma facada. Ia todo mundo brigar, né? Já pensou que loucura? Sem lembrar. Exatamente. Perfeito. 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 Reencarnar, como disse aquele pedacinho que me chamou a atenção, é um novo ponto de partida. Não é? Porque é uma nova chance, o corpo é novo, gente. Sabe? Eu estou doida para reencarnar quando chegar. Poxa, eu vou ter 18 anos de novo, tudo no lugar, tudo bonitinho. Não é bom? Mayra, pensa. Não ter que pintar o cabelo. Não é, carro zero? Tudo de novo, uma nova chance, novos pais, uma nova chance de estudar, né? Olha que coisa boa. Olha como Deus é perfeito. E para a gente encerrar, eu vou contar uma história. Essa história está na revista Ultra, de Roma. E se passou o seguinte: um certo capitão Florindo Batista, a esposa estava grávida de 3 meses. E ela teve uma visão quando foi se deitar. Mas ela ainda estava perfeitamente acordada. Ela não estava já meio dormindo, não. Ela estava acordada. Ela tinha tido uma filhinha, e essa filhinha tinha morrido há 3 anos atrás, e quando tinha 3 anos de idade. E aparece para ela e diz assim, com uma vozinha muito doce: mamãe, eu volto. Bom, 6 meses depois, a senhora deu à luz a uma menina que parecia muito com a menina que tinha desencarnado. Quando essa menina tinha 6 anos de idade,
aconteceu um fato muito interessante. Bom, para dar um sentido à história, a gente tem que fazer um parêntese. Que quando a menina que faleceu, a que desencarnou, eles tinham uma criada suíça chamada Marie, que só falava francês, e era quem cuidava da menina. E ensinaram uma canção para essa menina da terra dela, da Marie, uma canção em francês. Bom, quando a menina morreu, a Marie voltou lá para a terra dela e eles nunca mais tiveram notícias dessa moça. Um dia, quando o capitão Batista estava lá no escritório dele, de repente eles ouviram a tal canção sendo cantada, tanto ele quanto a mulher. E vinha do quarto da menina, né, que agora estava com 6 anos. A outra menina que nasceu e estava com 6 anos. Quando chegaram no quarto, a menina estava sentada na caminha dela, toda catita, cantando a canção em francês. E aí eles perguntaram a ela, fulana, não sei o nome da menina, deixa eu ver se está aqui. Não fala. Perguntaram para a menina, quem te ensinou essa bela canção? Aí ela responde para eles, ninguém, eu sei de mim mesma. Ou seja, apesar da gente não lembrar das vidas passadas, até os 7 anos, de vez em quando, ainda tem uns flashes. Por quê? O cérebro ainda não está completamente formado. Para a gente ser mais específico, os neurônios da gente, que são mais ou menos assim, aqui tem os negocinhos assim, eles são revestidos por um negócio chamado bainha de mielina, que é o que dá o barato do choque, que é o que transmite as correntes de um neurônio para o outro. Demora a formar isso. Mesmo quando a criança já nasceu, ainda não tem totalmente formada essa bainha de mielina. Então, devido a isso, a coisa vem de vez em quando. Por isso que só se considera uma criança totalmente reencarnada aos 7 anos de idade. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não sei se fui eficaz, mas fiz com o coração. Então, boa tarde, que todos nós possamos permanecer com Jesus em nossos corações.